critério para que duas estrelas façam parte da mesma constelação é a proximidade entre elas. E as constelações, elas formam uma divisão no céu, que antigamente, na antiguidade, era utilizado muito na navegação para orientação. Iniciando com a cultura ocidental, as constelações surgiram na antiguidade para ajudar a identificar as estações do ano, principalmente, através dos mitos os mitos que ajudavam os agricultores a lembrarem, né? A gente está com uma constelação no céu, então agora é nosso período de plantação. Troca a constelação, é nosso período de colheita. Em 1929, a União Astronômica Internacional, UAI, estipulou que as constelações ocidentais seriam a base internacional. E estipulou 88 constelações, que elas são classificadas em 5 grupos: as austrais, boreais, equatoriais, circumpolares e zodiacais. As austrais, elas fazem parte do hemisfério sul celeste, ou seja, elas só podem ser vistas aqui do hemisfério sul. Um exemplo, a gente tem o Triângulo Austral, o Cruzeiro do Sul e o Centauro. Seguindo, a gente tem as boreais, que fazem parte do hemisfério celeste norte, que, por consequência, só podem ser vistas pelo hemisfério norte. E a gente tem Andrômeda, Ursa Maior e Hércules. Depois a gente tem as equatoriais, que fazem parte de uma faixa ao longo do Equador Celeste. Elas podem ser vistas tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Porém, depende aí a localização mais próxima ao Equador Celeste. Então, a gente tem a Cão Menor, Cão Maior e Pégaso. A gente também tem as circumpolares, que elas podem ser vistas durante o ano todo em seu hemisfério correspondente. Aqui eu tenho 2 constelações da Circumpolares Norte, Dragão e Cassiopeia. Elas podem ser vistas durante o ano todo no hemisfério norte. E também, por último, a gente tem as zodiacais, que fazem parte de uma região próxima à linha da eclíptica. E elas podem ser vistas pelos 2 hemisférios, norte e sul, dependendo da época do ano, né? Por exemplo, a gente tem aqui... O exemplo que eu peguei são, por coincidência ou não, né, por causa da astrologia, os signos, né, que a gente tem: Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos. E um exemplo é Escorpião. Escorpião, ela é visível no hemisfério sul durante o inverno. E, durante o verão, é a constelação de Órion. Então, a gente nunca vai conseguir ver Escorpião e Órion na mesma estação, na mesma época. Agora, falando um pouco das constelações chinesas. As constelações chinesas, elas tiveram um desenvolvimento totalmente independente. Não tiveram nenhuma influência das constelações gregas, né? Por mais que já havia o conhecimento das constelações gregas, eles fizeram um estudo totalmente fora. As primeiras cartas celestes foram apresentadas 400 anos antes de Cristo, e eles dividiram o céu em 31 regiões, 3 fortalezas e 28 mansões. As fortalezas significam os deuses, né, o lar dos deuses. E as 28 mansões, elas formam símbolos. Cada 7 mansões formam um símbolo, que identificam as estações do ano. Nós temos o dragão verde, o pássaro vermelho, o tigre branco e a tartaruga negra. Aqui nós temos as constelações do dragão verde, iniciando aqui em cima. Ela pega constelações de Virgem, Libra, aqui a gente tem Antares, Escorpião e Sagitário, para a gente ter uma noção aí pelas constelações ocidentais. E essa aqui é a ilustração pelos chineses, né, que é o dragão, no caso verde. Infelizmente, na internet, né, devido à falta de conhecimento, de estudo, nós não temos muita informação. A ilustração acabou sendo um dragão azul. Ela significa o início da primavera. Então, quando essas constelações estão no céu da China, é o início da primavera. Aqui nós temos a tartaruga negra, que pega estrelas das constelações de Sagitário, Capricórnio, essas duas aqui. Aqui a gente tem... aqui não ficou visível. É Aquário,
Pégasus, essas duas aqui são de Pégasus. E aqui a gente tem a imagem da tartaruga. Essa aqui é uma ilustração, né, da cultura deles. A gente pode ver que os traçados, né, não estão ligados nos pontos das constelações, mas isso vem muito da cultura deles. Então, essa é a tartaruga negra, que simboliza o início do inverno. Aqui a gente tem o tigre branco, né, as constelações. Pega estrelas de Andrômeda, Áries, tem o agrupamento das Pleiades, Touro, e aqui a gente tem Órion. Que Órion aqui tem duas constelações do tigre branco que pega estrelas de Órion. E aqui é o tigre branco, que é o início do outono. Seguinte, a gente tem o pássaro vermelho, que tem estrelas da constelação de Gêmeos, Câncer, essas duas. Aqui tem as sextantes, Hidra, Cráter e Corvo. E aqui a ilustração do pássaro vermelho. Início do verão. Seguinte é constelações indígenas, né? As constelações aqui indígenas brasileiras, eu foquei mais nelas. Uma coisa que chama muita atenção é a semelhança astronômica entre as tribos da região norte e região sul do Brasil. Por mais, naquela época a gente não tinha a tecnologia e o contato que nós temos hoje, né? Os índios. Por mais que eles não tinham contato, as constelações são muito semelhantes, né? Estrelas que eles visualizaram e a formação das constelações. Os desenhos, diferente da cultura ocidental e ali dos chineses, são traçados bem distintos, né? Formam realmente o desenho dessa constelação. Por exemplo, a gente tem ali a constelação de Órion, que na ilustração forma realmente o Órion, né, com a sua espada, mas olhando na constelação ainda é uma coisa abstrata. Já nas constelações indígenas não, a gente consegue realmente ver o desenho. A Via Láctea para os indígenas é o lar dos deuses, né? É isso. A Via Láctea para eles é muito importante, tanto que a Via Láctea apenas manchas claras e escuras são consideradas constelações, mesmo sem estrelas. Para os indígenas, eles consideram constelações. E as principais constelações é a Ema, Homem Velho, Anta do Norte e o Veado. Iniciando aqui, acho que tem que apagar um pouco a luz para melhorar. Mais uma. Aqui a gente tem a constelação da Ema. Né? Como a gente pode ver, ela tem um traçado que tenta, né, imitar o desenho realmente da Ema, diferente das outras culturas, que é mais abstrato. Então, a constelação da Ema, ela pega estrelas da constelação de Escorpião, Telescópio, Altar, Lobo, Triângulo Austral, Compasso, Mosca e Cruzeiro do Sul. Quando a constelação da Ema aparece no céu, ela é o início do inverno, né, na região sul. E na região norte, como a gente não tem bem definidas as estações do ano, significa o período de seca, início do período de seca na região norte. Seguindo, nós temos o Homem Velho. O Homem Velho, ele tem estrelas em Órion, né, pega estrelas de Órion, de Touro. São essas duas constelações e o aglomerado das Pleiades. O Homem Velho, além dele, dentro dele existe outra constelação, que é o aglomerado das Pleiades, que é chamado enxame de abelha. O que significa enxame de abelha na cultura dos indígenas? Quando as Pleiades apontam no céu, não é o início de um novo ano. Era assim que eles se coordenavam para saber quando se iniciava um novo ano. Quando aparece o Homem Velho, é o início do verão, né, para os índios do sul, e para os índios do norte é início das chuvas, né? Acaba o período de seca. Seguindo aqui, nós temos a constelação da Anta do Norte, que pega estrelas da Cassiopeia, Cefeu, Lagarto, e aqui é do Cisne. Essa constelação ela só é vista pelos índios da região norte do Brasil,
porque na região sul ela fica muito muito a linha do Equador, muito no horizonte, então ela acaba não tendo uma visibilidade da mesma forma que a região norte. Quando essa constelação é vista no céu, é o outono, né, ali na transição do calor para o frio. Então, é a transição da período de chuva para a seca. E aqui nós temos a constelação do Veado, que pegam estrelas da Quilha, Mosca, Cruzeiro do Sul, Centauro e Velame. Essa constelação é parecida com a Anta do Norte, ela só pode ser vista pelos índios, né, pela região sul do Brasil. Ela, da mesma forma da Anta do Norte, ela fica muito ao horizonte e os índios da região norte acabam não tendo uma visão dela por completo. Essa constelação ela aparece ali na primavera, a transição do frio para o calor, para a região sul, e para a região norte é a transição da seca para o período de chuvas. E a semelhança entre essas três culturas que eu foquei são que todas elas demarcam as estações do ano. Esse é o principal foco delas. Tanto para ajudar ali na questão da colheita e plantação, e até também por questão de calendário, né, para conseguirem se orientar. E todas as constelações, elas têm um mito atrás delas. Até por questão de compreensão, de facilitar ali o agricultor a lembrar, quando eu tiver a constelação de Escorpião, iniciando o verão, eu posso plantar tal tipo de fruta, de alimento. E outro detalhe também que faltou ali na questão dos indígenas, ele não tem ainda estipulado a quantidade de constelações indígenas existentes. Se sabe que é mais de 100, mas ainda por falta de acesso, contato com as tribos, a gente não consegue ter aí um número correto de constelações. Mas foi entrevistado um pajé, né, de uma tribo, e ele disse que tudo que tem na Terra tem no céu. Então, a quantidade de constelações pelos índios ela é finita, é muito, muito grande. E é isso.